Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia aí no teu café da manhã, no seu trajeto para o trabalho, você que está em casa na preguicinha, você que está indo viajar, hoje é aquele dia que a gente tem um bate-papo super gostoso para te fazer companhia e para que você conheça mais e mais e mais. Juliana Nisa, bem-vinda! Obrigada! Bom dia! Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com você como sempre, essa energia maravilhosa que você tem. Prazer em te receber aqui. Juliana que está com a gente toda terça-feira. Às 14 horas. Terça-feira, 14 horas, sempre ao vivo, programa aqui na Vibe Mundial, Super Cérebro. Super Cérebro. A Juliana ela é neurocientista, escritora, palestrante e empresária. É especialista em mente humana e treinamentos de alta performance. É disso que a gente vai falar. É isso aí. Até para a gente não perder muito tempo e aproveitar aqui a nossa manhã. Quando que você começou a se interessar principalmente pela questão da mente humana? Olha só, que pergunta gostosa. Vai contar a tua história. Há muito tempo, assim, vamos dizer que mais ou menos por volta dos 17 anos, como eu estava te falando aqui do livro, eu comecei a ler por, sabe assim, curiosidade. Tá. A primeira vez que eu li foi um livro com uma capa amarela, bem antigo, do Napoleão Hill. Foi o primeiro livro, comecei por ele. E aí eu comecei a ler aquela história dele falar que a mente tinha poder e que a gente podia transformar a realidade com poder mental e etc. E eu olhei, gente, aquilo, 20 anos atrás, eu olhei e falei assim, não é possível isso. Uma coisa dessa. Será que a nossa mente pode mesmo alterar? E no primeiro momento a gente duvida, né? Porque Napoleão Hill é uma história muito antiga, né? Ele fala muito sobre a lei do sucesso, né? O que os empresários de sucesso conquistaram através do poder mental. Ele fala muito de física quântica. Sim. E aí eu olhei aquilo e falei, se isso é real, se isso é verdadeiro, então eu preciso começar a praticar e fazer alguns exercícios para ver se muda alguma coisa na minha vida. Eu comecei assim, curiosamente, de aplicar. E você era uma estudante na época? Estudante. Não trabalhava? Não, eu trabalhava. Já trabalhava? Na época eu já trabalhava. Trabalhava num banco, né? Eu era bancária, fiquei nessa instituição bancária há 5 anos. E trabalhava, voltava para casa, gostava de ler os livros, comecei a assistir alguns filmes. Aí alguns anos depois surgiu O Segredo, né, que foi super famoso, né? E aí começou a mostrar essa coisa da mente, etc. Enfim, e ali eu percebi a minha paixão, porque eu falei, não, gente, eu preciso entender mais. Virou uma sede, sabe? De entender profundamente esse mecanismo da mente humana, assim. Eu queria aplicar na minha vida, mas uma coisa maior me chamava, assim, sabe? Você foi estudar o cérebro? Não, você foi estudar a mente. A mente, no primeiro momento foi a mente. O cérebro veio depois, né? Aí você foi estudar o cérebro. Que quando eu vi, isso transformou em carreira, né? Porque a minha primeira formação foi marketing. Tá. E aí eu fiz um marketing, aí depois eu comecei a descobrir o neuromarketing, né? Que são formas de você utilizar a mente para divulgar negócios, para vendas e etc. De você utilizar gatilhos mentais para isso. E a neurociência veio depois. Então, eu comecei pela mente humana. Porque assim, no fundo a mente está ligada ao cérebro, né? Não está separado. Mas o cérebro é um pouquinho mais complexo, né? E você entender os níveis mentais que estão ligados à nossa mente é uma forma mais fácil de você entender a cocriação de realidade. É até mais gostoso, né? É mais gostoso. De você entender como que funciona a mente, como que eu utilizo todo esse funcionamento para ter benefício próprio. Exatamente. Para viver mais e melhor, né? Foi esse meu plano. Foi esse teu plano, né? Foi. E com 17 anos. Aí quando que se tornou carreira de verdade? Olha, aproximadamente uns 15 anos depois. Ainda depois disso eu trabalhei em outras empresas, depois eu fundei uma primeira empresa, me tornei empresária na área de marketing, antes de virar para esse lado. Aí eu tive uma questão bem complicada nessa minha primeira empresa, né? Me envolvi com algumas pessoas, eu cheguei à falência mesmo, eu perdi tudo, e aí surgiu foi uma intuição mesmo que surgiu como algo dizendo assim, trabalhe com isso, faça isso. E era algo que até então eu estudava. Eu continuei estudando, eu cheguei a fazer alguns cursos, não assim, não bacharel, de você ter uma formação, mas eu comecei a fazer alguns cursos profissionalizantes, né, para começar a entender um pouco esse mecanismo da mente humana, comecei a me aprofundar um pouco mais, mas até então era uma coisa que eu curtia, eu estava curtindo super. Era um hobby. Era um hobby.
Ali, quando eu me vi sem nada, que eu perdi, eu saí de grandes empresas, eu cheguei a cargos executivos, eu tive bons salários, né, no mercado corporativo. E vale transporte, vale refeição, bonificação. Tudo que a gente quer, né, quando vai ter um trabalho. Aí eu falei, gente, larga ou não larga? Larguei tudo para começar esse negócio. Ele foi muito bem no início, mas quando eu vi que eu perdi tudo, ali era como se o destino estivesse me mostrando mesmo, falando, mulher, olha para lá. Muita gente acaba perdendo tudo, né? Com empresas. Pega toda a bonificação que tem na saída de um emprego, vai lá e coloca numa empresa. Você acredita, até pela tua experiência e hoje, olhando para trás e trabalhando a mente, que falta na gente uma boa estrutura, uma boa educação de como lidar com esse empreendedorismo? Com certeza. Aliás, você falou uma coisa muito importante. Eu recomendo muito que as pessoas não façam o que eu fiz hoje. Hoje eu atendo muitos empresários, né, dentro da minha carreira atual como neurocientista. E a primeira coisa que eu falo é: não largue tudo que você tem e simplesmente se atire, porque foi muito difícil essa reconstrução, né? Uhum. Eu coloquei tudo aquilo que eu tinha, né, todo o dinheiro que eu tinha juntado, aquela coisa que você, né, aqueles fundos que você vai retirando Sim. de empresa, e aí você deposita numa coisa que é um plano, que é uma ideia, que hoje eu vejo que muitas coisas que, hoje eu já estou como empresária há uns bons anos, né, e eu vejo realmente que você, a depositar tudo aquilo, e não tinha experiência nenhuma, eu não faria, acho que 80% do que eu fiz. Tem que ter uma transição, você acredita? Acredito. Eu tenho que ter um caixa só para isso, eu tenho que me preparar para ser empreendedora e nunca largar o que eu tenho de lado. Com certeza. Começa em paralelo, eu falo sempre isso. Começa em paralelo. Gente, porque eu acho que é um perrengue. Porque se imagina só se você perde tudo. E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? Você fica numa sinuca, né, de bico que não precisa passar por isso. Então, o que eu sempre falo, sabe? Começa em paralelo. Você pode, de repente, trabalhar num projeto nas horas vagas, à noite, aos finais de semana. Quando você atingir o caixa que você precisa para se manter, aí tudo bem você sair do seu trabalho, mas não faça isso. Tem que saber fazer conta, né? Tem que ter uma noção de administração legal, entendeu? Você tem que entender um pouco do fluxo do caixa, porque você, por exemplo, você vende um produto no mercado. Esse produto, ele tem um custo. Não é só pegar o produto e falar, eu tenho esse livro aqui, eu vou vender, eu paguei 10, eu vou vender ele por 20. Não é essa a conta que você tem que fazer. Você tem que ter um caixa, você tem que saber quanto que você vai investir. Aí você tem o custo do seu livro. Aí depois você tem que fazer um cálculo de taxas, de maquininha de cartão. Você tem que saber quanto de imposto você vai pagar, porque todo mundo que é empresário paga imposto, como qualquer outra pessoa. E você tem que ter uma noção, porque se a conta não fechar no final do mês, você não pode ficar muito tempo com prejuízo. Você tem duas opções, ou você diminui o seu custo, né, do custo do seu negócio, ou você tem que ir para cima da receita e vender. Né? Aí é trabalho de workaholic mesmo, exato, né? Exato, porque se você não tiver um tino, por exemplo, você é um gênio, mas se você não tiver um tino de vendas e não souber vender o seu negócio, aí você vai ter problema, vai levar um período, entendeu? E é o que a maioria sofre. Sofre, sabe? Sofre. Não é? Eu acho que a gente tem que começar a ter esse olhar para essa educação. Não é só financeira, né? Administrativa mesmo. Porque às vezes a gente tem um talento que, sei lá, é da comunicação, mas é da didática, por exemplo. Mas não tem o administrativo. Aí vai tudo por água abaixo. Exatamente. Para você tocar um negócio dentro disso, existe uma diferença. E às vezes você exercer isso dentro de uma corporação vai te favorecer até mais, porque você tem uma estrutura ali para te dar um suporte. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala de cocriação, a gente também pode cocriar isto, né? Com certeza. Não é? Eu posso cocriar o meu futuro, o que eu quero. Eu tenho que planejar. A pessoa pode planejar o que vai querer fazer depois da aposentadoria. Então, ela tem uma vida para se planejar, né? Exatamente. Mas o poder da mente, nesse sentido, também, ele é muito forte. Porque eu tenho que enraizar o que eu quero. Eu tenho que ter certeza do que eu quero. Ou eu posso mudar no meio do caminho? Olha, o primeiro passo para você realizar é você ter uma definição muito clara. O subconsciente, ele não gosta muito de confusão. Aliás, ele não vai materializar nada que seja muito confuso. Então, se você tiver uma direção de falar assim, olha, eu quero me tornar uma empresária de sucesso. Ponto. Essa é a minha meta, certo? Se você começar a ter uma definição clara, mas lá no fundo você fala assim,
Ai, mas eu não sei, será que vai ser difícil? Será que vai dar certo? Será que vai ser bom pra mim? Será que, se eu começar com uma série de serás, entendeu? Em nível mental, eu vou confundir o meu subconsciente. Então, eu preciso ter uma definição clara. Pra eu sair da onde eu tô e chegar onde eu quero chegar, são outros 500. Tá. O processo de cocriação é uma coisa, mas o primeiro passo é essa definição objetiva e clara. Precisa ter essa definição. Agora, se você, de repente, começou e no meio do caminho você fala, pô, Ju, mas não era bem isso? Eu achei que eu queria ser empresária, mas, na verdade, eu queria me tornar uma executiva de uma multinacional. Tô dando exemplo. Ali, você pode alterar o plano, mas você tem que apresentar para o teu subconsciente isso e ficar nessa meta pelo tempo necessário até que ela ocorra. Entendeu? Tá, e como que eu defino essa meta para o meu subconsciente? Primeira coisa que eu gosto de falar é escrever. Você tem que colocar no papel, por quê? O nosso subconsciente, ele funciona por foto-imagem. Tá? Essa é uma das características dele. Então, por isso que o processo de visualização ele é muito importante. Porque você enxergar aquilo pronto vai favorecer muito no processo. Então, quando você põe no papel, você escreve lá, e detalhe, escreve como se você já tivesse realizado. Presente. Exatamente. Fala, eu sou tal, da empresa XYZ, eu ganho tanto por mês, tarará. Coloca como se você já tivesse, tá? Depois que você escrever aquilo, você tem que fazer o seu subconsciente memorizar ou aprender aquilo. É mais ou menos assim, sabe? Quando você aprende a dirigir no começo, você vai dirigir e ninguém pode falar com você. Ninguém pode nem falar oi. Você fala, peraí que eu tenho que mudar a marcha. Você fica pensando, eu preciso mudar a marcha agora, eu preciso acelerar, eu preciso apertar não sei o quê. Você fica ali até o seu subconsciente memorizar. Depois que você aprende a dirigir, você dirige falando no telefone, não deveria, mas consegue dirigir passando maquiagem, consegue passar batom, segurar aqui, conversar com o amigo, ele te contar uma coisa, você dá risada e não sei o que, você interage. Por que isso acontece? Porque o seu subconsciente aprendeu, ele aprendeu. Ele leva um período para ele aprender. Você precisa fazer aquilo por um tempo. Eu acho que sou eu que aprendo, né? É ele que aprende e me dá o comando. Exatamente. Quem precisa decorar, a gente fala na neurociência que você transforma isso num modelo mental. Fica um modelo mental armazenado no seu subconsciente. Mas ele precisa aprender. E a gente pode aprender qualquer coisa. A gente pode aprender a ficar rico. A gente pode aprender a ser saudável. A gente pode aprender a ter relacionamentos harmoniosos. A gente pode aprender o que a gente quiser aprender. E vamos aprender. Ensinar. E vamos, né? Só que a gente não aprende isso. Como ensinar. Exatamente. Às vezes a gente sabe o que quer, mas não sabe como ensinar esse subconsciente. Isso. Não sei onde eu quero chegar, a verdade é essa. Né? Porque se você não tem esse objetivo já traçado, eu não sei onde eu quero chegar. Não é? É isso mesmo. Eu tenho essa sensação. Imagina se a gente estivesse na escola. Gente, com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Aula de prosperidade. Hoje é aula de inglês, de português, matemática e de prosperidade. Como ser próspero. Seria maravilhoso. Mas os pais podem fazer muito bem isso dentro de casa. E os professores que têm esse conhecimento podem levar isso em qualquer matéria que ele for aplicar, não é? Mostrar para a criança que se ela tiver... Eu mostro isso muito pro meu filho, né? Meu filho vai fazer 8 anos. E ele já cresceu nesse meio, né? Ouvindo falar e etc. E aí eu vou mostrando para ele, olha, o que você quer, você pode mentalizar. Né? Se você tem que sentir que aquilo vai dar certo. Às vezes ele fala, eu não sei se eu vou bem na prova, ou então, eu não sei se vai dar certo. Aí eu falo, não, filho, você tem que mentalizar e sentir que vai dar certo, que você vai bem na prova, que tudo vai acontecer como você quer. Ele, eu falei, e aí você mentaliza, aí ele fica, entendeu? Só que tem que ser sem esforço, né, Ju? Isso é muito importante. Não é? Porque a energia que eu tô mandando é uma energia agradável. Porque se eu também faço muito esforço, eu tô forçando um aprendizado? Isso, exatamente. Na verdade, assim, como que a gente diria esse forçar o aprendizado pela parte mental? É como se você estivesse resistindo àquilo. Então, existe um modelo no seu subconsciente. E aí você está forçando uma outra coisa a entrar. Não vai funcionar, ele vai rebater. Aliás, o subconsciente, ele rejeita tudo aquilo que ele desconhece. Então, toda vez que eu quero colocar uma informação nova lá dentro, a primeira atitude dele, sabe qual vai ser? Rejeição. Ele vai mentalmente vai questionar, igual falar outra língua. A pessoa começa a aprender a falar inglês. Primeira coisa que o subconsciente vai fazer é rejeitar aquilo. Então, ele vai achar que é difícil, ele vai ficar com preguiça, vai acontecer um monte de coisa para tentar bloquear aquilo, né?
Então, o que você tem que fazer? Ir aos poucos, e mostrando com leveza, como você disse. Não pode ser uma coisa forçada. Entendeu? Você tem que ir com tranquilidade. Fica imaginando até uma pessoa, aquela história, né? Aí eu não vou responder, eu não vou responder, eu não vou responder. Quando você vai ver, você já respondeu, você já gritou, você já falou e já colocou toda a situação por água abaixo. Exatamente. Por causa desse esforço, né? Que a gente faz. O que você traz no programa Super Cérebro? Aliás, Juliana Nisa, o que te trouxe para a Vibe Mundial? Ai, gente, aqui como diz, o próprio Quanto nome tempo? Diz, a Vibe Boa. A Vibe Boa. 2018. 18. Foi meu primeiro programa aqui, quando eu comecei, né? A Vibe Mundial tem uma vibe maravilhosa, pois né? Eu sempre gostei, desde quando eu entrei aqui pela porta, energia que é muito boa, o assunto, eu sinto assim que os ouvintes, né, eles gostam, né, eles são sedentos por esse assunto. Eu acredito que essa é a única rádio que tem, que realmente as pessoas param para escutar e gostam e curtem, né, então isso é muito legal. Eles entendem o que você está falando agora. Com certeza, e é um prazer muito, muito enorme, assim, falar quando você sente essa receptividade, assim, é muito legal. E quem me apresentou aqui foi meu marido, né, Jairo Carlos, que já conhece aqui quantos anos? Da casa antes que eu. Muitos, 20 anos, sei lá. 20, quase 30. Quase 30, né, que ele conhece. E o Jairo já teve programa aqui há muitos anos. Vai e volta, vai e volta. Agora ele tá aqui de novo. Agora ele tá aqui, firme e forte. Logo, logo ele vem no Mundial e você? Com certeza. E ele que me apresentou, você não conhecia? Né? Antes do Jairo, não. Ele me apresentou aqui e a gente já se encaixou, né? Porque tem tudo a ver. Enfim, o assunto foi maravilhoso. E eu não saio mais. Não, por favor, Olha lá, hein? Por favor, não vem com essa onda, não. Que a gente precisa dessas informações. Quanto mais a gente leva para o público, mais a gente recebe também, né? Quanto mais a gente ouve, mais a gente entende e mais possibilidade de aplicar. Com certeza. Não é? Faz muito sentido isso, né? Não é? Eu acredito muito nisso. Super Cérebro. Então você fala de cocriação, mas você fala de muito mais, né? Eu estou aqui com um livro da Juliana, A Chave da Realização, que foi inclusive o tema do último programa dela. Não é? Foi. Quem você pode acompanhar aí só no YouTube, nos canais da Juliana também, tem várias postagens a respeito, né? Com certeza. A chave da realização fala exatamente desta lei da atração, né? Com certeza. Vamos falar em lei da atração porque fica mais prático. Mais prático. Mas a gente está trazendo todos os fundamentos da neurociência aqui, né? Tá trazendo. A gente une, né, a ciência e eu trago um pouco da alquimia também, que mostra esse lado mais ligado à fé. É uma junção das duas coisas, né? A união da ciência e da fé, que é essa crença inabalável em determinadas coisas, porque ela é muito importante no processo também, né? Se a pessoa tá fazendo, mas lá no fundo ela fala, eu não sei se é pra mim, não sei se eu confio, não sei se eu acredito, ela começa a boicotar o próprio processo de cocriação. Mas o que é legal na chave é que ele é um guia de práticas, onde é uma história, tá? É uma narração, onde uma personagem, ela realmente chega a uma situação muito difícil na vida, né? Ela perde tudo mesmo, assim, chega a fundo do poço. É um romance? Podemos dizer, né? Tem uma história aqui. Tem uma história, isso. E ela chega no fundo do poço e aí ela descobre um livro que contém códigos, né, para realização. E é um guia de práticas que ela vai fazendo e ela vai transformando a vida dela conforme ela vai fazendo essas práticas. E mostrando uma pessoa que começou literalmente não é nem do zero, né? Do menos alguma coisa. Com uma pessoa que não tem absolutamente nada, não tem conhecimento nenhum. De repente, ela tem acesso a um conhecimento que não é aberto e revelado para qualquer pessoa. Aquele conhecimento chega lá e ela começa a praticar e começa a transformar a vida dela. Então, assim, o livro ele mostra, é um guia mesmo de práticas para você realizar alguma coisa que você... Qualquer coisa que você quer, isso desde uma questão material, financeira, como pessoas que almejam até evolução, espiritualidade, o despertar da consciência, né? Práticas de meditação, de concentração, para você ampliar mesmo a sua consciência e entrar em contato com uma força maior, né, que existem vários nomes, os cientistas chamam de éter, alguns chamam de criador, Deus, enfim, e você se conectar com essa energia para que você possa manifestar outras realidades. Né? E você, antes de começar a trabalhar com toda essa vertente, você já se via uma pessoa de fé? Sim, eu via. E você conseguia separar essa questão da mente e da fé? Olha, mais ou menos. Que muita gente tem
uma perturbação nesse momento. Com certeza. Mas é mais ou menos. Eu acho que assim, o curso da minha vida foi me levando a esse despertar, né? Mas em um certo momento, assim, eu digo ainda que eu tive muita, até mais fé, engraçado, do que eu tenho hoje. Eu tive uma época na minha vida, Sá, que eu tive uma fé, assim... inabalável. Foi um momento assim, foi mais ou menos nessa época que eu escrevi o primeiro livro, quando eu tinha entre 17 e 19 anos, é como se eu tivesse tido um encontro com Deus, assim, em vida, sabe? E eu sinto como se tivesse aberto mesmo um campo e alguma coisa muito forte, sobrenatural, que eu acredito que seja Deus, né? Dentro da minha crença. E eu comecei a sentir uma leveza, uma pureza, uma coisa muito forte, assim. Nessa época eu comecei a escrever muita coisa, né? E esse foi uma abertura muito grande e eu senti que aquilo, sei lá, talvez fosse uma mensagem, alguma coisa assim. Mas você entendeu, aí, né? Eu entendi, exatamente. Então, aquela fé, assim, aquela coisa... Nossa, foi muito forte. Aí, depois de uns anos, isso foi meio que... Assim, eu continuo tendo fé, acredito em Deus e tudo mais, mas eu sinto que não tá daquele jeito como estava. Aliás, eu adoraria que voltasse. Às vezes eu fico falando. Aquela sensação de antes. Aquela sensação daqueles anos. Nossa, foram 2 anos, assim... 2 anos? Foram 2 anos que eu fiquei daquele jeito. Mas era o início do despertar, então, né? Tem um desfecho nessa história ainda. Não é? Era o início do despertar. Agora, de repente, você está numa vida altamente produtiva, né? Exatamente. Mas acho que se conectar, quem sabe? Com certeza. Porque assim, a gente tem hoje, né, eu sempre, cabeça de cientista, né? Eu sempre vi muito pelo aspecto da ciência, mas eu sempre tive a minha fé, né, individual, sempre acreditei, assim, não sigo uma doutrina específica, mas eu sempre tive muita fé. E hoje eu vejo a união dessas duas coisas, é curioso, por mais que eu não esteja naquela coisa, porque eu olho hoje também, eu falo, gente, a nível de preocupação, né, você ter muitas coisas, ter os problemas do dia a dia e tal, às vezes a gente vivencia que você fala, não dá pra eu ficar com a minha fé intacta, inabalável 100% do tempo, assim, sabe, parecendo um cristal. Mas Deus sabe disso. Exatamente. Aí eu falo, talvez é por isso que eu não consigo entrar naquele estado que eu entrava naquela época. Aquele estado maravilhoso. Maravilhoso, né? Porque eu não tinha questões assim ainda, né, na vida. Era uma vida mais leve, né? Mas hoje eu vejo muito por esse lado, assim. Eu uno esse conhecimento, que ele é muito importante para mim, mudou a minha vida totalmente, assim, a vida de muitas pessoas que eu conheço, da minha família, etc. E eu uno isso à fé, com o sentido de que as duas coisas andando juntas, elas são mais fortes. Sempre mais fortes. E hoje, graças a Deus, a ciência já começa a entender toda essa questão de fé e espiritualidade, né? É verdade. Hoje, graças a Deus, a ciência comprova coisas que foram faladas por Jesus há 2000 anos atrás, que estão na Bíblia, inclusive, que a ciência vai lá e fala, olha, isso daqui aconteceu, e ela comprova coisas que estavam lá há muito tempo, né? Exatamente. Então, hoje eu vejo totalmente unido, assim. Para mim, a ciência e a fé, elas são coisas totalmente interligadas. E é incrível a gente falar disso, né? Ciência e espiritualidade num campo extraordinário. Tá quase acabando o nosso primeiro bloco, já estão falando que acabou, mas eu quero, antes da gente terminar o primeiro bloco, tem mais um, que você passe pra gente onde que a gente encontra as informações sobre a Juliana, Instagram, YouTube... Até a loja, né? Tem uma loja, a gente vai falar. Vamos lá. Pessoal, meu Instagram é @Juniza com Z oficial, tá? @Juniza oficial. O YouTube é Juliana Nisa. Então, eu tenho um canal no YouTube, Fácil. né? E a gente também tem o WhatsApp, para quem quer entrar em contato, é 011 91081 2708. 011 91081 2708. É isso, Juliana Nisa com a gente toda terça-feira às 14 horas. Tem a Decor Stone, não é Store, é Decor Stone. Você que esteve aqui no nosso Ano Novo Astrológico, fizemos um ritual lindo com várias pedras. Claudinei Prieto conduziu muito bem. Era da loja. Não é? Stone, a Juliana que cedeu pra gente, Decor Stone, pedras maravilhosas e vale a pena a visita lá em Arujá, né? É em Arujá, a loja física. Tem a loja online também, né? Que é o nosso site, decorstone.com. Mas também tem a loja física lá em Arujá, tá? Portas Muito abertas aí. Muito bem. Já tem gente perguntando onde encontra o teu livro. O livro também no site da Decor Stone, tá? E pelo meu Instagram também tem o link do livro. E aí você já entra lá na bolinha do livro do meu Instagram, você já vai direto pro site. Mas no site da Decor, a gente coloca o livro porque acaba que fica mais fácil, né? Muito mais fácil. A chave
da realização. Vamos encontrar a nossa chave. Todo mundo tem a sua, né? É isso aí. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando hoje com a nossa comunicadora Juliana Nisa, do programa Super Cérebro, às 14 horas, aqui na Vibe Mundial. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com a Juliana Nisa, do programa Super Cérebro. Quando? Terça-feira às 14. Eu pego de surpresa, eles adoram. Depois eles querem me matar. Juliana Nisa, que está aqui com a gente. Vamos retificar o site que a Juliana deu no final do outro bloco. Pois é. Decor Stone, mas é Decor Stone? Prime.com e decor com 2 Cs, tá, gente? Decor com 2 Cs. Com 2 Cs, Stone, de pedra, Prime.com. Prime. É. .com, só .com, não tem o BR. Isso. O WhatsApp, código 11 91081 2708. 91081 2708. Não marcou? Corre, pega papel, caneta, que depois a gente repete. Juliana Nisa, Junisa Oficial. Juliana Nisa no YouTube. Isso. E Junisa Oficial no Instagram. Tá no Facebook? E no TikTok. Ela tá no TikTok. Tá no TikTok. Muito bem. Adoro o TikTok. Adora TikTok. Como que se dá o atendimento da Juliana? É por consultoria? É por atendimento mesmo individual? É por mentoria? Conta pra mim. É uma mentoria que eu faço hoje, né? A pessoa trabalha a área que ela quiser. Geralmente eu trabalho muito essa parte de carreira, ou transição de carreira, empreendedorismo. Atendo muitos empresários, inclusive mulheres, né? Muitas mulheres me buscam porque ou querem fazer essa transição de carreira, né? Ou elas querem, de fato, crescer os negócios, né? Então, eu faço uma mentoria hoje que, assim, vai de pessoa para pessoa, tá, Sá? Mas, geralmente, são 5 sessões, né? Dentro do meu atendimento, eu utilizo o aparelho psicotrônico interdimensional. A gente vai falar dele. Que é um aparelho fantástico. E a gente vai trabalhando a mente dessa pessoa para atingir aquilo que ela quer, porque a gente parte desse princípio, né? Todo o meu trabalho ele é baseado na parte mental. Então, a gente parte do princípio de que se a nossa mente aceita determinada coisa, a gente pode realizar. Se a nossa mente não aceita, infelizmente, a gente não pode realizar. E detalhe, mesmo que eu realize sem a minha mente aceitar, lá na frente ela vai dar um jeito de tirar aquilo da minha vida. Infelizmente, isso acontece. O subconsciente, ele é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pessoas que ganharam na loteria. Não sei se você conhece alguém que ganhou na loteria e depois ele perdeu tudo e ainda ficou pior do que ele estava antes. Isso é muito comum, infelizmente. Porque a mente daquela pessoa não estava preparada para aquele nível de prosperidade. Eu não posso colocar 30 litros de água num balde que só cabe 10. Vai transbordar, entendeu? Então, se a mente daquela pessoa não está preparada para atingir aquele nível de riqueza, ela vai arrumar um jeito de dívida, vai acontecer algum problema, vai quebrar coisa, para ela ir perdendo aquela prosperidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso preparar a minha mente para atingir o nível de prosperidade que eu quero, né? Meu trabalho Desde é baseado sempre. nisso. Isso para qualquer área, tá? É que eu acabo atendendo mais. A prosperidade é uma coisa que todo mundo busca. Tem um momento na vida que é um chamado mesmo, né? Você olha lá para o futuro e fica, nossa, o que vai ser, né? Se eu continuar aqui agora, o que vai ser lá na frente? Então, acho que tem momentos da vida da gente que acho que a preocupação sobre a prosperidade, ela vem mais forte, né? As pessoas acabam buscando mais para isso. E é estranho, porque é questão de sobrevivência. Exatamente. Você olha e fala, bom, eu quero arrumar o amor da minha vida, né? Vou dar um exemplo, porque relacionamento também é uma área que a gente pode trabalhar. Sim. Eu quero encontrar a pessoa amada, eu quero preparar minha mente para atrair o relacionamento ideal, mas o que é mais importante? Geralmente, quando eu pergunto, o que é mais importante? A sua prosperidade ou o seu relacionamento amoroso? Aí as pessoas falam, eu quero os dois, mas primeiro vamos trabalhar a prosperidade, entendeu? Aí, como consequência, depois que eu faço o programa de prosperidade, que geralmente é em torno de 5 sessões para cada área, tá? Então, eu faço 5 sessões voltado para a carreira, e aí depois a gente pode introduzir um outro tipo de reprogramação mental para a área, para a finalidade que a pessoa escolher. São reprogramações mentais, então. E com isso, Ju, as pessoas, elas carregam muitas crenças, né?
E são crenças negativas, principalmente a respeito dinheiro, amor, não é? Exatamente. Aí mexe com várias áreas da vida mesmo. E isso acaba sendo um denominador comum que você enxerga durante as mentorias? Sim. Geralmente, assim, é que é estranho a gente admitir que a nossa mente produz a realidade que a gente vive. É esquisito você falar isso. Uma pessoa chegar a falar assim, Juliana, então você está querendo me dizer que se eu mudar a minha mente, eu altero o resultado da minha empresa, eu altero o quanto de dinheiro tem na minha conta? É esquisito falar isso, né? Porque a gente está acostumado a vender e ganhar, ou, né, um processo físico ali. Mas o que antecede esse processo físico é o estado mental que eu estou vivendo. Então, a vida que eu tenho hoje, a carreira, a quantidade de dinheiro, o relacionamento, o carro, tudo que eu tenho na minha vida hoje é uma somatória do que o meu subconsciente aceita. Conjunto, então. É um conjunto, exatamente. Então, como você disse, se a pessoa tem crenças negativas, muitas crenças negativas, o que ela está projetando na realidade dela? Negativo. Exatamente. E aí que mora o perigo. Deu para entender? Deu para entender. Então, se eu começo a fazer um trabalho para a pessoa primeiro ter essa consciência, tá? Porque às vezes precisa virar essa chave, ter essa consciência. Depois disso, eu começo a reprogramar a mente. Então, eu começo a liberar esses pensamentos negativos e substituir eles por pensamentos positivos. Então, eu paro de olhar para a escassez e eu começo a olhar para a abundância. É uma virada de chave. Eu estou olhando para cá e eu falo, agora você vai olhar para cá. Você dirige a mente da pessoa. E ela começa a olhar para a prosperidade. Aí ela fala, nossa, tá dando certo. Uhum. Nossa, mas tá melhorando. Nossa, mas tá acontecendo. Mas o que aconteceu? E acaba sendo rápido, né? Exatamente. A pessoa, mas o que aconteceu? Eu falo, você mudou o foco. A sua energia, a sua força, o seu poder interior, porque existe, nós temos poder dentro de nós, ele estava todo direcionado para escassez, para falta. E aí você virou a chave. Você parou de olhar para lá e você estava co-criando aquela realidade. E aí você começou a olhar para a abundância. Então, o que você vai trazer na sua direção? Mais abundância. Dentro daquilo que o seu subconsciente permite, claro. Aí você fala, eu quero aumentar, aí é uma outra coisa. Então, por exemplo, eu já saí da escassez e entrei na abundância. Ju, agora eu quero ganhar mais, eu quero prosperar mais, eu quero aumentar o meu balde. Aí você tem que começar a fazer alguns exercícios de reprogramação mental para ampliar o nível do subconsciente. Aí é um outro trabalho. Também é possível. Também é possível. Isso é interessante. Agora, o que a gente faz quando convive com pessoas que estão ainda no negativo e não entendem essa sua mudança? É muito fácil a gente acabar voltando para aquela crença de antes? É um risco danado, né? O meio, ele é muito importante nesse processo, tá? Tanto que dentro da minha mentoria eu dou umas orientações relacionadas a isso, sabe? Porque assim, o meio desfavorável é como a terra com ervas daninhas. Sim. Você planta uma semente, mas não vai dar certo, entendeu? As ervas daninhas vão prejudicar aquele plantio. É a mesma coisa, o seu meio, as pessoas que estão à sua volta, tem hora que você fala assim, Ju, não tenho o que fazer, eu moro com a pessoa, ela tá dentro da minha casa, dá pra mudar isso? Não dá, você tem que conviver com aquilo. Mas aí que começa o conhecimento, né? A sabedoria. Ela entra para ensinar a gente a lidar com esses momentos. Então, se você tem uma energia negativa que está muito próxima de você, você precisa começar a ter, em primeiro lugar, atitudes para fortalecer você. Então, você tem que estar forte. E tomar cuidado para você não entrar tanto na energia. Porque, às vezes, você vê a pessoa muito negativa e aí você fica negativo porque o outro está negativo. E, na verdade, você tem que ter uma estrutura para se manter no positivo e praticamente ser um ponto de luz para que os outros também se transformem. Exatamente. Porque, no fundo, a gente está num plano de evolução. Não tem jeito. Não tem jeito, a gente está aqui para evoluir. Cada um está num nível. Se você é uma luz e você está na tua casa e vê que tem algumas pessoas ali, ou na própria família, entenda, assuma que você é luz. Brilhar a luz onde está claro não vai fazer diferença. Aonde que a luz vai brilhar? Na escuridão. Uhum. Então, se você teve acesso a um conhecimento, você está se esforçando, você leu lá os livros, fez as práticas, está fazendo, e no seu meio não está assim, você tem que continuar fazendo e confiar nisso, porque esse meio vai se transformar, e eu falo porque eu sou uma prova viva, tá? Hoje a minha família inteira, basicamente, quase todas as pessoas, tá? Fazem parte desse trabalho. Tá. Praticam, fazem meditação, leem os livros e tal, mas isso levou muitos anos para construir. Uhum. Não foi uma coisa assim, no dia seguinte, no começo, isso daí não sei, isso daqui não funciona. Aí você começa a ter resultado. Aí as pessoas falam, nossa, peraí, mas tá dando certo para ela,
Entendeu? Por isso que é importante você se fortalecer. Porque às vezes você vai ficando tão positiva, vai mudando tanta coisa, que as próprias pessoas que estão em volta vão falar, nossa, mas o que aconteceu com ela? Você muda o meio, né? Você transforma. Você muda esse meio. Então não desista. Você, por ouvinte favor. que está aí nessa jornada, não desista. Continua fazendo o teu melhor. É isso aí. Não é? E o que faz esse aparelho, minha amiga? É o aparelho psicotrônico interdimensional. Olha só. É uma placa radiônica frequencial, é isso? Isso. Nós falamos disso no programa de Falamos. 25 minutos, né? É. Me explica, porque é um aparelhão mesmo, né? Me fala dele. É uma maleta, um aparelho, ele tem até fios, né, que são plugados no aparelho e o consulente geralmente segura, né, ela do outro lado. Esse aparelho, ele capta as frequências do subconsciente. Se a gente parte do princípio de que é o nosso subconsciente que manifesta as realidades que nós vivemos, então eu preciso alterar as informações que estão lá. Sim. Então esse aparelho e esse método, ele foi desenvolvido justamente para isso. Para captar essas frequências que estão a nível do subconsciente, identificar se essas crenças que estão ali são negativas, que infelizmente na maioria dos casos e a gente transformá-las para positiva. Então o processo de reprogramação mental eu faço através desse método, que é utilizado dentro de duas formas. O primeiro é o aparelho, que a pessoa passa pelo aparelho para ela conseguir entender como é que está o subconsciente dela. A gente faz as alterações e depois ela deita numa maca e faz a meditação de reprogramação mental, que vai de 20 a 40 minutos. Isso vai depender da área que a pessoa quer trabalhar. Que legal! Então, depois ela deita lá, o subconsciente já está totalmente aberto, e aí ela começa a ouvir aquelas palavras, que é a reprogramação mental, ou para dinheiro, ou para crescimento de empresa, ou para relacionamento amoroso, ou para saúde, ou para aquilo que a pessoa estiver precisando. Mas ela tem que estar relaxada ali para poder captar melhor essas informações. Por isso que primeiro eu entro no subconsciente, faço toda aquela medição. Que loucura isso de entrar no muito subconsciente, legal, né? Parece uma maga. Entra na mente da pessoa, altera tudo que tá lá. É mais ou menos isso, né? Uma maga. Mas é mais ou menos isso. Entra lá, capta tudo. Altera. A gente nem sabe onde está o subconsciente, né, gente? Ele tá tão escondido na gente que aí vocês conseguem captar. Tá vendo, gente? Isso é maravilhoso. Aí você traz aquelas informações, porque eu posso chegar para você com uma questão, mas se existem questões ali que são mais fortes, elas podem vir à tona? Podem. E elas também serão trabalhadas? Com certeza. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa vem, eu quero trabalhar minha carreira. Aí eu vou consultando lá, vou consultando. Aí a gente vê que tem um ponto ligado a relacionamento amoroso que está negativo. Aí eu falo, veja bem, você está com algum problema de relacionamento? A pessoa geralmente tá, porque se captou ali na máquina, tá. Aí a máquina vai sinalizando para você. Ela vai sinalizando. Aí, por exemplo, identifiquei que a pessoa está com problema de relacionamento amoroso. Eu falo, se a gente não alterar esse ponto, não vai melhorar a sua prosperidade, porque o que está afetando a sua prosperidade é esse problema emocional que foi causado pela briga no relacionamento amoroso. Aí a pessoa fala, nossa, sério? Nem imaginava que uma briga que eu tive com o marido em casa pode afetar a minha carreira. A pessoa não imagina isso. Uma frase dita, né? Nossa. Uma palavra, um negocinho ali que você teve, um arranca-rabinho, você já pode prejudicar. Por quê? O problema é a somatização. Em algum momento essa pessoa somatizou. Sei lá, aquela pessoa solta, sabe, que dá uma discutidinha e aí fala, então tá bom, passou, daqui a pouco já tá tudo bem. Essa pessoa não somatiza. Tá bom. Mas normalmente não é assim. Poxa, ele não precisava ter falado assim comigo, fiquei chateada, não sei o que. O que a gente faz? A gente somatiza aquela emoção. Essa emoção pode gerar uma ruptura no meu subconsciente, que na psicologia é chamado de trauma. Então esse trauma, ele vai ficar armazenado lá. Em algum momento isso pode vir à tona. Então, ali na empresa, a pessoa passa por desafios, tem concorrência, tem uma série de coisas. Ela pode associar o que aconteceu aqui com o que está acontecendo aqui. Tá. E é aí o momento em que essa energia entra e começa a prejudicar o profissional. Entendi. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com esse caminho, porque às vezes é uma coisa que você nem imagina que aconteceu lá não sei quando, e que isso está prejudicando a sua vida lá na frente. E de repente aquela briga pior não teve influência alguma. Foi uma questão lá atrás, uma discussão, uma palavra que registrou coisa de e atrapalha. 5 anos, 10 anos. Sabe? E atrapalha um trabalho, uma carreira, a prosperidade,
Até a saúde, né? Até a saúde. Até a saúde, a gente sabe, né? Quantas emoções aí não nos adoecem. Pois é. É comprovado hoje, fala, né? 80% das doenças são de origem psicossomática. Exato. 80%. Imagina quanta questão emocional que às vezes a gente não somatiza e isso vai reverberar, né? É a famosa saúde emocional. Saúde emocional. E quantos anos? Às vezes as questões vêm da infância. Muitas das nossas questões vêm da infância, não é? E para passar pelo aparelho, aí é uma consulta individual. Isso. A gente pode simplesmente agendar com a Juliana, fazer esse trabalho e dar continuidade se necessário? Isso. É isso? Geralmente, assim, a gente tem os modelos de mentoria, né? Que a pessoa vai de acordo com aquilo que ela se identifica, né? Tá. E aí você agenda uma primeira sessão, aí a gente faz todo um levantamento, uma análise da vida, preenche umas fichinhas, uma anamnese, faz umas perguntas para entender todo o contexto, e aí depois daquilo eu vou fazendo as orientações dentro do propósito. Tá. Não posso dizer, sabe, que todas as mentorias são exatamente iguais, existe um percurso que a gente tem que seguir com todo mundo, mas cada pessoa, ela precisa de uma coisa diferente, né? Então a gente faz nessa primeira, faz essa análise geral para identificar o que ela precisa e dar o caminho a seguir. Como diz a PNL, cada um de nós tem um mapa, né? Exatamente. E o mapa não é território. Exatamente. Não é verdade? E esse aparelho foram vocês que desenvolveram, né? Sim, sim. E vocês dão formação? A gente também forma terapeutas para trabalhar. Quem desenvolveu a placa, né, o gráfico, porque ela está dentro da radiestesia, né, essa técnica. Então, a gente tem hoje a patente, né, o gráfico é tudo patenteado dentro da nossa empresa, né? Uhum. Mas quem desenvolveu esse gráfico foi o Jairo. Tá? Então, o Jairo Carlos, ele desenhou aquele modelo. Depois, nós desenvolvemos o aparelho juntos, né? Que existia uma forma primária de fazer atendimento. Depois a gente aprimorou, desenvolveu o aparelho. E aí que nós fundamos o método em 2019, que a gente formou a primeira turma de terapeutas. E aí eu sentei, né, com aquele aparelho todo, identifiquei a parte científica, porque tem que trazer um embasamento científico, acho que isso é uma coisa importante, né? A gente tem todo um embasamento científico por trás para mostrar como que é feito toda essa alteração de frequência, né? E aí, em 2019, eu criei esse método chamado PRM Coach, que é uma fórmula de como que você faz para atender pessoas alterando esses modelos mentais. Muito bom. E o PRM Coach tem site, né? Tem site. Tem o site, prmcoach.com.br. Interessante isso, né? Legal, né? E é tudo em Arujá? Tem que ser presencial, né? Não, hoje o curso é totalmente online. O curso e o atendimento? O atendimento é presencial. Tem que ser presencial. Eu faço algumas mentorias online também, tá? Existem pessoas de outros estados, até outros países que eu acabo atendendo. Existe a possibilidade de fazer esse atendimento de forma mesmo online. Sem ter que pegar. Mesmo sem ter que pegar, existe uma maneira pra gente atender, né? Porque a gente trabalha por energia, por frequência. Sim. E pra energia não tem distância, né? Agora, é claro que se a pessoa tem disponibilidade de vir, e você muito melhor. Ir até Arujá, para quem vem de outras cidades, o aeroporto de Guarulhos é do lado, então coisa de 25 minutos você está na cidade, então é super fácil para você chegar até para ter esse contato, entendeu? Essa parte da maca, por exemplo, que a gente faz lá, é muito gostoso você deitar lá. Você tem que ir lá pra fazer uma em você. Eu vou lá. Já vou conhecer a loja. Decoração, que é tudo em Arujá. Arujá é uma cidade super gostosa. A gente aproveita tudo isso. Exatamente. E tem um outro trabalho que aí eu também não quero deixar de comentar, que você faz com mulheres. Sim. Que é a Confraria das Mulheres. Esse é um trabalho que já vem também há um bom tempo, né? Há bastante tempo. E é só para mulheres. E qual que é o intuito? Olha, me conta. A minha paixão pela energia feminina, né? Tudo começou aí. Eu falo para todos, mas eu tenho um quê a mais com as mulheres. Eu acredito muito na força da mulher, na energia feminina. Eu apoio muito as mulheres que querem realizar, querem conquistar também. Mas também, se você falar, Ju, eu sou mãe, eu sou uma dona de casa, também tem todos os moldes, todos os modelos. Sim. Meu negócio é apoiar as mulheres, né? E o princípio desse trabalho é despertar essa força interior. A gente fala muito sobre essa questão de que às vezes a mulher se sente reprimida, né? E a gente vem dentro de um mundo, de uma era patriarcal, né? Não falamos mal de homens, tá? Nos nossos encontros, muito pelo contrário, nós erguemos a energia masculina também. Sim. Mas, infelizmente, por conta de algumas coisas que aconteceram, coisa de 50, 60 anos atrás, a gente sabe que a mulher não podia votar, ela não podia trabalhar sem autorização do marido, ela não podia ter um cartão de crédito sem autorização do marido. Isso não é muito tempo atrás, né? Então, isso gerou um conflito muito grande nesse processo de transformação da energia feminina
feminina. E a mulher, ela foi conquistando algumas coisas de forma natural e muitas com brigas, né? Por exemplo, o direito ao voto, que as sufragistas conseguiram. Sim. Isso foi com muita luta, né, que elas conseguiram realizar. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar para a mulher que ela pode, sim, que ela pode transformar e realizar aquilo que ela quiser. Claro que é totalmente dentro desse princípio que eu trabalho, da neurociência, da física quântica, da alquimia, né? Então, é um grupo de mulheres, um grupo mais fechado, assim, né? Onde elas trocam figurinhas, dão depoimentos. É bem gostoso os nossos encontros. E viram amigas. E viram amigas, exatamente. E uma coisa muito importante que eu acredito, Sá, é as mulheres se apoiando. É essa força, assim, de... Ao invés de ser uma concorrência, de uma levantar a outra, sabe? E entender esse princípio da força feminina que a gente tem e que a gente pode beneficiar muito o planeta, inclusive, se a gente tornar essa energia positiva. Por favor, né? Porque o planeta já tem uma energia feminina, né? O planeta já não tem. É? A gente sabe, né? O planeta tem uma energia Gaia, que é feminino. E você fala de alquimia e você une mulheres. E as mulheres também trazem muitas questões de conflito com outras mulheres. E acho que está na hora da gente curar tudo isso. E você faz reuniões com elas, ou são aulas, ou são realmente só reuniões para que todas se apoiem, todas colaborem e você leve o seu trabalho para elas. E as mulheres, elas podem entrar nesse grupo, ou o grupo é fechado e de tempos em tempos vocês vão remodelando a turma? Sim. Então, o grupo, ele é fechado, assim, é semi-fechado, vamos dizer assim. Existe a possibilidade de qualquer pessoa participar. Ela preenche só um formulário, né? A gente faz uma breve entrevista, uma coisa bem simples, e aí a pessoa já é apta a participar, então ela já entra para o grupo e começa a participar das aulas. Geralmente esse treinamento, ele fica o ano todo. Legal. Não é uma coisa que é uma aula e acabou, né? Então, é toda terça-feira, geralmente, né? Inclusive, é um programa que as pessoas, elas assistem online e uma vez por mês a gente faz o presencial. Ai, que então, ótimo. todas as mulheres, elas ligam lá a salinha do Zoom, que é uma sala fechada, a gente tem um grupo que está separado, aí recebe a apostila, o treinamento, a gente faz de forma online e uma vez por mês a gente se encontra para trocar ideia. A hora do café. Para tomar um café, para fazer um brinde ali, sabe assim? Que beleza. Um momento gostoso, né? Muito bom. Então, a gente tem esse formatinho. Então, fica o ano todo. Então, se você... mas Juliana, eu quero entrar hoje na Confraria das Mulheres. Tem problema? Não tem problema. Você vai ter acesso ao nosso portal e você vai ter acesso a todas as aulas anteriores que já tiveram. É possível correr atrás. Exatamente, entendeu? Aí, fechou o ciclo anual, aí a gente recomeça o ciclo. Muito Mas bom. É possível você... E as mulheres vão se mantendo ali, né? Elas vão se mantendo. Que é gostoso, né? A gente ter sempre bom, né? E mulher gosta de conversar com mulher, né? Gosta. Eu acho que homem também gosta de conversar com homem, porque a linguagem acaba sendo muito semelhante, né? E a gente se sente mais à vontade também, até em falar coisas para outras mulheres. Exatamente. Não é? E a gente aborda tudo, né? Fala de prosperidade, de carreira, de saúde, de relacionamento, de evolução. A gente aborda todas as áreas conforme vai passando, né? Fala da vida, gente. Fala da vida. O importante é falar da vida. Agora tá acabando o programa. Acabou, Juliana. Gente, mas que rapaz, nem parece, né? É bom, né? Você queria falar mais, né? Olha, eu adoro falar. A gente trocando ideia aqui, você com essa energia gostosa. Você já queria falar mais, que eu sei. Você tem alguma atividade diferente para os próximos dias? Como que tá? Ou a tua agenda desse jeito? Olha, minha agenda é assim. Bagunçada. Bagunçada. A gente bagunçada e organizada ao mesmo tempo. Organizada, exatamente. Então, assim, algo especial, né? De algum evento especial específico, não. Tá. Mas a gente tem esses encontros semanais, né? Tô também aqui na Vibe toda terça-feira. Então, são os meus compromissos ali fiéis, que a gente tá sempre. E, claro, para quem quiser tomar um café comigo, pode ir lá em Arujá, que a gente pode ir lá, né? É no centro? No centro, no coração de Arujá, ali bem pertinho. Você tá sempre na loja? Quase sempre. É só mandar um WhatsApp e avisar. Juliana, estou indo visitar a loja. Gostaria de te dar um abraço. Oi? Desconto Dia das Mães? A assessora está aqui falando. Gente, tem desconto do Dia das Mães. Não vamos perder esta oportunidade. É verdade. São pedras maravilhosas. Acompanhem não só a página da Ju Nisa Oficial, mas também o perfil do Decor Stone, né? Decor Stone Prime. Não, mas no Instagram também é Prime? Decor Stone Prime. Gente, tem pedras incríveis, maravilhosas. Tem vários presentes maravilhosos para as mães que amam pedras, não verdade. é?
Juliana, uma mensagem para o nosso ouvinte, depois de tantas mensagens que você deixou. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo carinho de vocês. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E o que eu posso deixar para vocês hoje, de coração, é em relação a essa ciência, né? Que hoje o mundo está se abrindo para isso cada vez mais. Pratique isso de coração. Né? Começa a reprogramar o seu subconsciente, começa a fazer afirmações positivas, anote as suas metas, começa a fazer essa repetição para você virar a sua mente do onde você está para onde você quer ir. Porque se você começar a fazer esse exercício, você vai ver a alteração acontecendo fisicamente. E é muito incrível isso. Você vê a transformação. Então, hoje eu vejo isso como uma missão de vida. A minha missão é levar essa mensagem para frente, para cada vez mais pessoas, para que elas possam praticar e transformar a vida delas assim como eu transformei a minha. E você pode mandar sua mensagem de transformação para que a gente saiba o que aconteceu depois dessa conversa. Com certeza. Não é? A gente quer saber também de que forma você se transformou, como que você virou essa chave, né? E o livro tá aqui, ó, Chave da Realização, disponível também no site da Decore Stone Prime. Obrigada, Juliana Nisa. Um prazer receber você aqui, viu? Obrigada mesmo. Tô bem feliz. Que bom que deu certo, que ela pôde estar com a gente nessa 1 hora, levar muita informação, dar aquele chacoalhão para que a gente se lembre toda hora de que a gente faz a diferença. É isso aí. Não é? Com Obrigada, certeza. viu, Ju? Obrigada a você. Sucesso pra você. Pra Toda nós. terça-feira, Super Cérebro aqui na Vibe Mundial, às 14 horas, repetindo o WhatsApp, código 11 1081 2708. 1081 2708. Obrigada, querida. Obrigada Sucesso pra a vocês. você, viu? Um beijo. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã, tem Jornal da Boa Notícia. Segunda-feira, às 16h30, tem Mundial e você ao vivo aqui na Vibe Mundial. Um bom final de semana e continue com a gente. Tem muita coisa boa ainda na Vibe Mundial.